Hello, 9th grade. Here we are again. Let's have another video class. And in this week, I decided to have a moment of review, okay? To take it easy, relax from that content. And we are going to reinforce what we have studied so far from chapters 1 to 4, and especially the last one, which was kind of a review concerning the grammar part, okay? So here we go. What are we going to talk about on this video class? So starting there from unit 1, may and might, and then should, must, can and could, and the last part is miscellaneous. So it's a mix of everything together. So before we start talking about each of the modal verbs, yes, the camera this way is better. Let's review what is a modal verb. Okay, so when we talk about modal verbs, we are talking about auxiliary verbs that expresses necessity or possibility. And these include must, shall, will, would, can, could, may, and might. They don't follow the rules for the other verbs. So, in Portuguese, to be clear, right? Verbos modais, pessoal, são verbos, porém, eles são considerados verbos auxiliares, tá? Por quê? Porque eles não seguem a regra dos outros verbos de ação. Então, a gente tem nesses auxiliares, né, verbos auxiliares, uma expressão de uma necessidade ou uma possibilidade, permissão, né, que a gente vai falar de cada um, mas eles não seguem as regras dos verbos comuns de ação, falar, cantar, estudar, ler, comer, enfim, né? Então, eles aparecem na frase, eles expressam um sentido, mas a gente precisa colocar a ação logo depois deles também, tá? Eles sozinhos não fazem muita coisa, eles precisam sempre ser associados a uma ação, ok? So, general idea. The first pair of modal verbs we are going to study may and might, because they were the first we studied this year of 2020. Todas as vezes que falamos de may and might, estamos falando de quando não temos certeza sobre o presente ou o futuro, tá? Então, a gente está falando de possibility, possibilidades. Acho que eu falei isso umas 58 vezes dentro de sala de aula, né? Então, o que expressa possibilidade? São esses dois modal verbs, may and might, ok? Olha os exemplos que tem aqui, ó. Vamos lá, vamos começar pela primeira coluna. Jack may be coming to see us tomorrow. Perhaps Jack will come to see us tomorrow. Eu acho que teve até uma atividade nossa que tinha que fazer essa mudança, né? Do perhaps e maybe para o may and might. Então, eles são sinônimos. Se um tá na frase, o outro não precisa estar, né? Se eu tenho may, eu não vou usar perhaps. Se eu tenho might, eu não vou usar o maybe. A construção é que muda um pouquinho. Então, aqui tá dizendo assim, ó. Pode ser que o Jack venha nos visitar amanhã. Veja que eu não fiz a tradução, eu fiz a versão dessa frase para mais próximo do que a gente fala em português, tá? Interfere. Se vocês traduzirem ao pé da letra, talvez não faça muito sentido em português, tá? I might see you after the class. I might see you after the class. A gente pode se encontrar depois da aula. Existe uma possibility. As duas frases aqui se referem ao futuro, né? Foi uma coincidência, na verdade. Então, after the class, tomorrow. Eu estou expressando uma ideia de que não é agora, é daqui a pouquinho. Tudo bem? Ask for permission in a formal way. Olha o may como permissão. E aí até fala aqui que é de uma forma um pouco mais formal, né? May I borrow the car tomorrow? Posso pegar o seu carro amanhã? Posso emprestar seu carro amanhã? May we come a bit later? A gente pode vir mais tarde, tá? Então, eu estou pedindo permissão. To say that someone has permission in a formal way. Então, para eu dizer que alguém tem permissão, eu também vou usar o may
principalmente para expressar essa ideia, tá? Students may travel for free. Não aqui no Brasil, né? Mas alunos podem viajar de graça. Mas aqui no Brasil, idosos podem viajar de graça, né? Eles têm permissão para isso, tá? You may not borrow the car until you can be more careful with it. Você não pode emprestar o carro, né? Pegar o carro até que seja mais cuidadoso. Veja que eu usei uma permissão, mas negando uma permissão, né? Dizendo que a pessoa não pode. Então, o may e o might também, né? São modais que usam a negativa, e todos os outros também, né? Só acrescentando a palavra not logo depois deles. Tudo bem? Existe somente uma frase nesse slide usando might, todas as outras são com may. É por alguma razão em específico? Sim. Quando falamos de permissão, normalmente nós nos referimos ao may, tá? O might é sempre uma possibilidade. E aí eu me lembro que no livro de vocês, e vocês vão se lembrar disso também, tá escrito lá que o might é uma possibilidade um pouco menor de acontecer, tá? Em português isso não faz diferença, a gente traduz da mesma forma, mas a intenção de uso tem essa diferença. Alguns livros vão dizer que não, alguns livros vão dizer que sim, tá? Então vamos ter isso muito claro, que é o que eu tenho dito desde o início do ano. May and might, possibility, os dois. Possibility menor é do might, possibility maior é do may. E permission é o may. Fim. É isso. Tudo bem? Então, isso é um resumo lá da unidade 1. Tá? E aí, assim, é legal que vocês retomem essas anotações ou estejam com o livro perto, façam novas anotações, né? Porque a gente esquece também, né? Enfim, estamos numa situação atípica, então a gente também pode esquecer. Aqui eu peço, ó, do it yourself. Click on the picture and follow the instructions from the link. Então, aqui, ó, nessa figura, viram que aparece um link? Ó, vou tirar, vou colocar de novo. Cliquei, vou abrir junto com vocês, tá? Isso vai acontecer bastante durante essa aula e essa apresentação. Dessa vez, vocês vão notar que não tem exercícios do livro para fazer, tá? Eu foquei em exercícios extras, porque a gente já fez a semana passada, né? Aqueles que foram sugeridos do livro, as páginas do livro. E essa semana, eu só vou passar um reforço de conteúdo e exercícios de prática online, para vocês terem o resultado na hora, tá? Não depender de correção. E aí, se por acaso alguém ainda não terminou de ler os textos da semana, tal, tem esse tempinho para catch up with us, ok? Olha só, abriu é a página do Exam English, que é uma página que eu gosto bastante para treinar o inglês. E aí ele tem ali, ó, there are 10 questions in this quiz. Read the grammar explanation below. Então, abaixo, vamos baixar a página aqui, ó. Ah, não tem, acho que está na página anterior. Enfim, mas temos 3 frases usando o modal may e ele pede para que a gente escolha a correta. Então, vamos ler aqui, ó. We may go to a concert next week. We may go to a concert next week. Parece certo. We may go into a concert next week. We may go into a concert next week. E a última, we may to go to a concert next week. We may to go to a concert next week. Uma delas só tá certa. Eu vou só fazer essa primeira com vocês e depois vocês vão fazer sozinhos, tá? Porque como tem o resultado e a explicação, o porquê daquela resposta é certa, é legal vocês terem esse momento de autoestudo, né? De autoavaliação. Então, vamos lá. May tem nas 3, o que difere é como está o verbo depois, né? Então, temos um verbo no infinitivo, um verbo com ing e um verbo com to. Só um deles é certo. Vocês já descobriram qual é? Isso aí, acertou quem pensou que é a primeira frase, olha lá. E aí ele já aparece, correct, tá? Aí vai para o next, enfim, e aí vocês vão fazer até a 10ª pergunta. Legal? É só may e might nessa página. Voltando aqui para o nosso... vamos voltar para o nosso slide e vamos para o segundo ponto. Antes da gente ir para o segundo ponto, write down your questions.
Teacher, eu fiz o exercício no site, não concordei com aquela correção, eu não entendi por que eu errei. Anota o seu erro e a gente vai discutir na aula ao vivo, tá bom? É para isso que a gente vai se encontrar mais vezes. Aí a gente falou do should. Quando a gente estava saindo de férias, né? A gente estava falando do should. Então, should serve para quê? Advice. During the quarantine, we should keep contact with your friends online. Então, a gente está falando de conselho. Advice é conselho. Estou dando conselho que durante a quarentena devemos manter contato com os nossos amigos online, né? Não os amigos online, contato online com os nossos amigos, né? É uma sugestão minha, né? Uma recomendação, um conselho. É uma regra? Não, né? Mas por quê? Porque é bom a gente manter contato, saúde mental, pipipipopopó, toda aquela história que a gente já sabe. Então, conselho, tá? O que eu acho importante alguém fazer. E também ele serve para suggestion, eu até já tinha dito, né? You should watch some funny series on streaming services. This is a great way to practice listening. Vocês devem assistir séries engraçadas nos serviços de streaming, né? O Netflix, o Amazon e outros, né? É uma ótima maneira de praticar a compreensão auditiva do inglês, né? Então, também é uma sugestão. Conselho e sugestão é a mesma coisa? Parecido, né? Então, é o que eu acho que você deve fazer, tá bom? Baseado na minha experiência. Esse é o should. Também, depois dele, vejam que o verbo não tem to, não vai no passado, não tem S, não tem NG, nada. É o verbo should keep, should watch. E vai ser igual para todo mundo. I, you, he, she, it, todo mundo, tá? Vamos lá. Must. Então, aí essa lição já foi uma lição que foi online, né? Então, será que ficou claro? Vamos retomar, né? Esse modal é um modal importante, a gente usa bastante. Olha lá. 3 usos principais. Strong recommendation, obligation and prohibition. Então, vamos comparar um pouquinho lá. Ó. Falamos de permissão e possibilidade. Depois falamos de conselho. Agora, o must parece que é uma coisa assim mais forte, né? E é mesmo. A gente está falando de obrigação, a gente está falando de recomendação forte. Então, não é um conselho, não é uma sugestão. É aquilo que a gente deve fazer. Por isso que é uma obrigação, né? Não é algo que se você fizer, tudo bem, se não fizer, tá tudo bem também, né? Alguns livros até dizem que o must é regra, mas para regra, né, ou para lei, por exemplo, quando ela existe, né, formalmente, aí a gente tem uma outra maneira de expressar. O must ainda fica na obrigação e a recomendação forte, ou na proibição, e aí entra a lei, tá? Então, temos 3 exemplos ali embaixo. Vocês devem ligar o uso com a frase certa, não tá do jeito certo. Ou tá, não sei. Vou dar uns minutinhos para vocês, uns segundinhos para vocês pensarem. Qual é a frase que expressa strong recommendation? Qual é a frase que expressa obligation? E qual é a frase que expressa prohibition? Vamos lá? Acho que vocês já estavam até olhando isso enquanto eu estava falando, né? Será que vocês conseguem adivinhar? 3, 2, 1. Então, vamos lá, vou ajudar vocês, ó. Strong recommendation. You must wash your hands with water and soap. Pensa agora na quarentena, né? A gente vê isso o tempo todo nas redes sociais, na TV, escuta no rádio, né? A gente deve lavar as mãos com água e sabão o tempo todo. Se estiver em casa, né? Em vez de usar o álcool em gel, o hand sanitizer, é water and soap, que é a forma mais eficaz, né, de matar o vírus. Então, vem do mercado, por exemplo, vocês devem estar vendo os pais de vocês ou até ajudando a fazer, espero, né? Lava o saco de batata palha, um pacote de molho de tomate, né? Um pacote de arroz, de feijão, tá todo mundo tomando banho agora. Porque é a maneira que os especialistas nos orientaram, né? Para manter a nossa casa limpa,
Então, é uma strong recommendation. É uma lei? Não, ninguém vai ser multado se não fizer. Mas é muito importante que a gente faça. É uma obrigação? Não, ninguém vai te obrigar a fazer isso. De novo, é uma strong recommendation. Ok? Então, obligation. You must wear masks when outside. Isso já virou lei, inclusive aqui em São Bernardo e em São Paulo, né? A gente deve vestir as máscaras quando estiver na rua, né? Até de carro, se a gente sair, tem que estar de máscara. Então, isso é uma obrigação nossa, virou parte da nossa rotina agora, né? Ter aí uma coleção de máscaras, cada membro da família, a não ser crianças de 2 anos para baixo que não precisam, né? Então, assim, não é uma lei, é uma lei agora, né? Foi aprovada como lei, mas já era uma obrigação nossa para nos proteger e proteger o próximo, certo? Então agora ficou fácil, né? Qual que expressa prohibition, proibição? Students mustn't go to school at this period. Então é proibido ir para a escola nesse período. Olha que coisa engraçada, né? Quantas vezes vocês pediram férias de 6 meses e 1 mês de aula, né? O contrário do que a gente normalmente tem. Nesse momento a gente está vivendo isso, né? Tivemos aí uns 40, 50 dias de aula e já estamos há, sei lá quantos dias em casa. Mais dias em casa do que em aula, eu acredito, né? Então, invertemos, conseguimos inverter aí, né? Enfim, cada um passando aí da maneira que está conseguindo passar. E eu já não quero mais férias, quero voltar, né? Chega. Mas, enfim. Então, vejam só, prohibition normalmente vai vir na negativa, né? É aquilo que a gente não deve fazer, tá? Não pode fazer, né? Então, não pode ir na escola, as escolas estão fechadas aqui e em muitos países também, né? Bom, então vamos lembrar aqui, até aqui, né? O que a gente já viu. Deixa eu subir minha caixinha aqui, ó. Pronto. What might you do after this class? What might you do after this class? Respondam aí nas anotações de vocês. What should you do to finish this lesson? What should you do to finish this lesson? What must you do for the English I'm sorry, again. What must you do for the English classes this week? What must you do for the English classes this week? Ok? Respondam nas anotações de vocês, usando a resposta pessoal e os auxiliares, os modais aí que a gente está estudando, tudo bem? Can and could. Esse foi, então, o último conteúdo, né, que a gente viu. Também são modais, né, e também tem a sua expressão, né, o que eles demonstram e o uso próprio. Então, vamos lá. O can fala de ability e fala de permission in the present. Ué, teacher, mas permission não era aquele que a gente viu lá no começo? Pois é, mas a gente pode usar o can para isso? Pode. Então, você pode falar May I drink some water? Or can I drink some water? Os dois estão certos. O may soa um pouquinho mais sofisticado. E o can mais informal, assim, mais dia a dia, tá? Só que a gente não pode esquecer que o can, ele é muito associado com as nossas habilidades. I can speak English. Can you listen to the song? Can you see that person over there? Então, quando eu uso dessa maneira, eu estou expressando habilidade. Eu consigo falar inglês. Você consegue ver aquela pessoa lá longe? Né? É uma habilidade, é o conseguir, tá? You could, mesma coisa. Ability, só que in the past. Ability in the past. I could dance ballet when I was 5. I could dance ballet when I was 5. É verdade. Quando eu tinha 5 anos, eu fazia balé. Hoje, se eu for dançar, provavelmente vou ter que tomar um remédio depois que vou ficar com dor nas costas, né? Mas com 5 anos eu conseguia perfeitamente, tá? Era uma habilidade minha, própria daquela idade. Enfim, porque eu fazia aula e tal. O could também é permission. E aí, eu posso usar no passado e no presente. Só que ele vai soar bem sofisticado. Olha só, eu poderia falar assim. I could drink water
Não. You could drink water when we were at school. Vocês podiam ir beber água quando vocês estavam na escola. Vocês podiam sentar em duplas quando vocês estavam na escola. You could sit in pairs when we were at school. Coisa que provavelmente, quando voltarmos, teremos que ter mais cautela, né? Então, é uma permissão no passado, né? O que você podia fazer e é referente ao passado. Quando eu falo de permissão mais sofisticada, então, assim, em vez de falar may I drink some water, eu posso dizer could I drink some water? Could I drink some water? Eu poderia beber um pouco de água? Então, assim, é o correto? Como os outros também, mas vocês entendem como soa mais sofisticado? Provavelmente se alguém falasse assim em português, vocês iam falar, nossa, por que você está falando desse jeito? Pipipi, né? Porque a gente não está acostumado a falar dessa maneira, né? Ou talvez usar numa situação específica, né? Falar, por exemplo, eu vou falar com uma pessoa importante, uma pessoa mais velha, então eu tenho que usar, né, um vocabulário mais sofisticado. Tudo bem? E agora, miscellaneous. Miscellaneous é uma mistureba, tá? O que eu preparei aqui para vocês? Ó, vocês vão trazer o cursor. Ficou mãozinha? Tem um link. Então, vamos lá no link, vamos ver o que está separado para vocês, tá? Qual é a ideia agora? Que junte tudo e vocês consigam identificar quando é para usar cada um dos modais, tá? Então, abriu aqui, ó, myenglishpages.com. E temos um exercício, acho que é um só, né? Isso, são 14 frases, nas quais vocês devem escolher qual é o modal adequado, tá? Então vejam essa daqui, ó. There are plenty of tomatoes in the fridge. You, blá, 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 buy any. Plenty quer dizer que tem, ó, lots of. There are lots of tomatoes in the fridge. You, tanana, buy any. Comprar. Então, se tem muito tomate, vamos lá. You mustn't buy, you needn't buy, you may not, you should not. Qual que é o mais adequado aqui? Né? Você pode não comprar, você não deveria comprar, você não deve comprar, porque já tem um monte, vai estragar. Vocês vão selecionar de acordo com o que a gente já falou nos slides anteriores. Segue, 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 segue. Chega aqui embaixo, check answers. Ele dá o resultado na hora. Então, eu gosto desses exercícios online para vocês estudarem sozinhos, porque já vem o resultado, né? E aí, claro que se vocês ficarem com dúvida nas correções, nas respostas, vocês não concordarem, aí no ao vivo a gente tira essa dúvida, né? Mas aí a gente não tá imprimindo folha, né? Não fica aquele monte de coisa, vocês esperando o resultado. Tá aqui, ó. Cada um já vai ter o seu resultado, certo? Guys, awesome words. Então, vamos lá. Por que awesome words? Porque vocês precisam escrever. Gente, escrever o que vocês estão aprendendo, escrever quando tem dúvidas, né? Estamos distantes agora. Se vocês não anotarem no momento que vocês estão fazendo o exercício, passa, né? Passa despercebido, tá? Então, anotem tudo que vocês encontraram de dificuldade, não concordaram, ou até, ó, não consegui entrar nesse exercício aí, teacher, como é que faz que eu não sei? Tá? Tudo é adaptação, a gente tá chegando lá, né? É isso, people. So, let me go to the other side here. Thank you very much for your attention, right? Estejam online sempre, né? Às terças-feiras, que são as nossas aulas, né? Acredito que mantenha assim. Com as anotações, com o livro de inglês. Essa aula, por exemplo, nós não falamos do livro diretamente, mas é importante que ele esteja do lado de vocês, porque a minha referência sempre é o livro, né? Para a gente poder montar as aulas e seguir adiante aí. Então, para participar da aula ao vivo e para fazer os exercícios, claro, né? É importantíssimo que ele esteja do lado de vocês. As anotações, o material, o caderno, né? E, claro, com certeza, tirar todas as dúvidas que possam aparecer. Eu sei que vocês se ajudam muito, com certeza, né? Aquele que tem mais facilidade ajuda o que tem menos, mas, de qualquer maneira, a gente
tem esse momento juntos, né? Alguns de vocês até comentaram, teacher, eu tenho dificuldade e tal. Então, aproveitem todos os canais que vocês têm para a gente poder resolver as dúvidas, né? Não deixar nada pendente e ser uma coisa prazerosa, né? Não ser somente uma obrigação, tá bom? So, thank you very much for your presence. Big kiss, big hug, and see you online very, very soon. Bye bye.